Let me tell you. Quero agradecer aqui a Cida pelo convite, o canal Conectando Pessoas. É uma honra muito grande estar aqui falando para todos vocês a minha experiência como mãe, como filha, como esposa, né? Como aqui todas. Quem aqui trabalha com limpeza de casa? Uau! A maioria. Que bom, né? Está no lugar certo, então. Bom, igual eu disse, meu nome é Carita, sou mãe de 2 princesas, Gabi e a Ana. Moro no Tennessee, saí de lá quinta-feira para estar aqui hoje, uma longa viagem. Sou mentora, empresária e dona do Caritas Cleaning, que começou em 2017 em Nashville. Cheguei aqui nos Estados Unidos em 2005, apenas uma criança, com sonhos, que eu vim com a minha mãe também pelo México, e chegando aqui eu tinha um sonho, conhecer a Disney, que a minha mãe me trouxe pelo México com aquela ilusão, vamos para a Disney, né? Mal sabia eu o que esperava pela frente, né? Mas, enfim, estou aqui para contar para vocês que, como a maioria sabe, que tem empresa de limpeza, não é fácil, não é fácil acordar todos os dias, contar com pessoas, com cliente, com processos, com ir limpar a casa, com lidar com o dia a dia, com estar ali todos os dias, principalmente para nós que somos mães. Foi muito difícil, não é fácil, mas sempre há uma luz no fim do túnel. E eu, como dona do Caritas Cleaning, posso dizer para vocês com toda a convicção que desistir para quem está aqui não é uma opção. Se você chegou aqui nos Estados Unidos, tire isso da sua cabeça. Desistir não é opção para você. Você chegou aqui com um propósito. Você só precisa descobrir. Você só precisa traçar objetivos e metas e o que você quer chegar a ser, o que você quer ser. Quando eu cheguei, que iniciou a minha trajetória com a minha mãe, eu fui para a high school, estudei 2 anos, e eu falei assim, eu não quero estudar mais. Pedi a minha mãe para me tirar da escola, eu falei assim, mãe, eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar porque eu quero ajudar em casa, eu quero descobrir o que é isso, né? E eu comecei ali como helper, eu tinha 16 anos de idade, comecei como helper, ajudando a minha mãe, ajudando a minha tia, trabalhava aos sábados. E eu fui começando a entender aquela loucura que era. Todo domingo a minha tia sentava ali, ia organizar o schedule, né? Todo domingo ela passava, cliente cancela, muda de dia, passa para um lado, passa para o outro. Amanhã tal helper não vai, e quem que vai ajudar, e aquela loucura. E eu comecei a pegar aquilo e falar, cara, peraí, tem que ter uma maneira, né? Me casei em 2007. 2017, eu fui para Nashville. Quando eu cheguei em Nashville, eu cheguei lá assim, com a cara e com a coragem, e não sabia nem por onde começar, porque até então eu trabalhava num sketch que era de uma pessoa, eu era uma helper comum. Cheguei em Nashville, falei assim, e agora? Como que eu vou começar o meu business aqui e o que eu vou fazer? Mas algo eu tenho, eu não quero trabalhar mais na limpeza. Eu vou trabalhar por um certo ponto até eu começar o meu business e depois eu quero delegar. Não quero ficar no operacional, eu quero ir para o administrativo da empresa. E comecei a distribuir cartões nas driveways. Quem já fez isso aqui? Distribuir cartãozinho nas casas, nos correios, para poder pegar a casa. Comecei a fazer isso. Surgiu alguns clientes, outros ligavam xingando horrores, porque tinha colocado cartão e não era o certo. Mas eu não desisti. Comecei, né? Pegava um cliente, pedia indicação, pegava outro. Comprei um schedule de 23 casas, me restou apenas 5 casas desse schedule, porque a pessoa que me vendeu, ela era muito apegada aos clientes. E quando o cliente te vê como uma house clean, como você limpa, e não como uma empresa, quando acontece essa venda, você perde, porque a pessoa estava conectada com o que limpava a sua casa, ela não estava conectada com uma empresa.
E eu pensei, caramba, vamos lá, né? E comecei a pedir indicações para os meus clientes. Um indicava, outro indicava. E eu nunca fui trabalhar sozinha. Algo que eu aprendi da minha mãe. A minha mãe sempre me dizia assim, Carita, não trabalha sozinha. Uma, cansa muito. E outra, o cliente que te vê sozinha, ele não vai te passar uma recomendação. Por quê? Ele vai achar que você é sozinha, que você cansa, que você está ali e gasta horas e horas limpando uma casa. E você precisa ter a mentalidade que você tendo uma pessoa, você pode limpar 3 casas, 4 casas no dia. E assim se vê grande. Assim eu fiz. Contratei uma pessoa e comecei a limpar essas casas. No meio do decorrer, assim, disso tudo, cliente cancelava, eu acordava de manhã. Teve um dia que eu tinha 4 casas. Era 7 horas da manhã, o primeiro cliente cancelou. Passou um pouquinho, eu falei assim, eu vou começar o cliente mais tarde um pouquinho. Cancelou também. Nesse dia, eu não limpei nenhuma casa. Falei assim, está errado. Algo está de errado. E cancelam, porque eles não têm compromisso. O cliente que te vê como uma pessoa de limpeza, você é a pessoa e não a empresa, ele cancela, ele não tem compromisso com você. Ele simplesmente cancela e está tudo bem. Eu falei, algo está de errado. Está de errado aí. Você pode colocar o slide para mim, por favor? Isso. Eu comecei a enxergar a minha empresa assim. Eu preciso criar um envolvimento com o cliente para que ele não cancele, para que ele comece a me enxergar como empresa. Rápido, eficiente e confiável. Foram 3 características que eu usei na minha empresa. Tinha cliente que reclamava porque demorava demais na limpeza. Tinha cliente que reclamava que fazia com 40 minutos. Tinha cliente que reclamava pela confiança de ter outras pessoas dentro das casas. Eu peguei e pensei comigo, né? Como que eu vou criar essas três características para o meu business? Eu comecei a pôr horário. De tal hora a tal hora. Para as minhas helpers. De tal hora a tal hora. Se passou, bem, não tem problema. Se não passou, ok também. Mas não sai da casa com 40 minutos. Não sai. Porque ele está te pagando por aquilo. Mas eu não trabalho por hora. Mas você já imaginou que tem americanos aqui nos Estados Unidos que ganham $7 a hora, enquanto você vai lá limpar a casa dele por 120 em 40 minutos? O que passa na cabeça dele com isso? Carta, mas eu não trabalho por hora. Ok, mas ele tão pouco vai te querer, limpando a casa dele com 40 minutos assim. E isso fez parte do meu processo, porque eu comecei a juntar tudo isso que eu ia vivendo na minha empresa, perdendo casa, perdendo helpers, por falta assim, eu pedia muito feedbacks para os meus clientes e peço até hoje. Eu não tenho medo nenhum de pedir feedbacks, porque o feedbacks foi o que fez eu chegar onde eu cheguei. Foi os meus erros, os meus acertos, o que estava bom, o que estava de errado, com as meninas, comigo, na empresa, com o horário, com o uniforme, com tudo. Até com ferramentas de trabalho, até mesmo com os carros. Eu sempre digo, se você traçou um objetivo e você quer uma empresa organizada, você começa dentro da sua casa, com o horário, com o seu uniforme, com o seu carro, com tudo. E assim eu fiz, para chegar até onde eu cheguei, no Caritas Cleaning. Hoje somos uma equipe, tenho 6 equipes, pessoas que trabalham por trás disso também, em marketing, pessoas que trabalham comigo, agendando as casas, fazendo a captação de cliente, porque sozinho eu não ia dar conta. Pode passar o próximo para mim, por favor? O próximo. Depois a gente volta nesse. A minha virada de chave, ela aconteceu há 2 anos atrás. Eu tinha um grupo só, apenas um grupo, que era a minha cunhada e uma amiga minha. Minha cunhada chegou, eu treinei ela, e ela começou a trabalhar para mim. Foi aonde eu montei o meu primeiro grupo. Eu ia nas casas com elas, por muitas das vezes, quando eu precisava viajar, eu deixava elas fazendo. Carta e os clientes.
Os clientes reclamavam, né? Tipo, você não veio, você não está aqui, mas eu não queria esse apego, porque se eu tivesse esse apego, eu não poderia estar aqui hoje. E eu comecei a falar para os clientes que elas estavam ali por um tempo, mas que logo eu voltava. E comecei a fazer visitas, somente visitas. Eu ia para visitar. E nisso, de um grupo eu fui para 6, de um faturamento de 6 eu fui para 20 no mês de lucro. Como fazer isso? Ensino. Primeiro, quando você vai pegar o cliente, você vai fazer a captação de cliente, você tem que dar uma estimativa. Na sua estimativa, você tem que incluir tudo. Tudo. Gasolina, funcionário, você, porque você tem que pagar a sua empresa, você tem que pagar. Se você faz marketing, você tem que tirar o marketing, o combustível, o produto, o tempo, tudo. A partir daí que você fez um papel, para vocês terem uma noção. A última vez que eu fiz essa gestão, porque isso chama gestão da empresa, eu sentei com meu esposo e a gente foi colocar tudo que tinha gasto da empresa. Marketing, assistente, aplicativo, porque eu uso aplicativo para gerenciamento das casas. Tudo que envolve a empresa. E você, no final, soma o que deu. A última vez que eu fiz com meu esposo, eu, Carta, não poderia, de maneira alguma, pegar uma casa de $120. Eu não poderia. Por quê? Porque se eu pegasse uma casa de $120 naquele momento, com todos aqueles gastos, eu ia estar tirando mais $8 do meu bolso para estar pagando. Ou seja, seria uma troca de figurinha. Eu ganho uma casa por 120, mas eu estou tirando do meu bolso para poder pagar o que eu tenho que pagar. Então, é fazer gestão da empresa. Para chegar nesses números, tem que sentar, tem que somar as casas, tem que somar funcionário, tem que somar combustível. Gente, dá trabalho? Muito trabalho. Mas você chega a um número. É o número que te traz a realidade. Se você só está girando ou se você está ganhando. Antes, no início, eu fazia uma bagunça. Tudo era dinheiro para mim. Se estava na conta da empresa, era dinheiro. Se estava na conta minha pessoal, era dinheiro. Falei, está errado. Comecei a fazer gestão da empresa. O que eu fiz? Sentei. Carita é Carita. Caritas Cleaning é Caritas Cleaning. Por quê? Porque quando você faz essa separação do dinheiro, você vê o quanto você pode investir na sua empresa. Você vê o quanto ela está te dando de lucro para você colocar para ela te dar retorno novamente. E, gente, isso eu falo para vocês, não é assim, falando como se fosse um conto de fada. Porque não é fácil. Não é fácil. E eu vivi isso. Eu vivo isso. Não é porque hoje eu não estou no operacional que eu deixo de trabalhar, não. Trabalha muito mais, porque você vai fazer gestão da sua empresa. Mas quando você faz gestão da sua empresa ela está aqui, ela faz assim. Porque você está lidando com números, você está lidando ali com a realidade. Você não está tampando aquilo ali. Pode passar o pro. Volta uma atrás, por favor. 2022. Gente, o ano passado foi um ano foi um ano assim, perdi e ganhei. Foi um ano assim muito, como disse o pastor aqui aquela hora, né? Não tem como a gente ganha, mas a gente perde de um lado. Dezembro de 2022, no dia 4 de dezembro, uma das minhas funcionárias bateu um carro meu. E com isso eu aprendi muito, porque tem coisas que vêm na vida da gente que é para ensinar e você não cometer o mesmo erro. Os meus carros de trabalho ficavam com as funcionárias. E nesse dia, essa funcionária minha bebeu, pegou o carro à noite e bateu em outras 2 pessoas. E ela me ligou, o marido dela me mandou mensagem de madrugada, era de sexta para sábado, e falou assim, a Rosa está no hospital. Eu pensei assim, está no hospital, é minha funcionária, eu vou ver o que está acontecendo, né? Aí,
ele pegou e falou assim, não, mas ela bateu o carro, mas foi o seu carro de trabalho. Falei, ok. Ela está bem? Está tudo bem? Beleza. Fui visitar. Ela não me deu satisfação, obviamente, porque ela estava, né, ainda assustada com tudo que aconteceu. E eu precisava de um plano B, porque isso era no sábado. Na segunda-feira, a companhia não podia parar. Eu tenho um compromisso com os meus clientes. São mais de 100 casas limpas por semana. E eu não podia simplesmente mandar uma mensagem para os clientes e falar assim, amanhã não vai ter limpeza, ou terça-feira, ou essa semana. Eu tenho um compromisso. E o que eu fiz? Fui visitar ela, e daí eu fui buscar um carro, para que outro grupo pudesse assumir na segunda-feira, para que os clientes não ficassem, né, a limpeza. Enfim, no dia 9 de dezembro, eu fui nomeada como a companhia de melhor limpeza do Tennessee. Eu recebi um prêmio. E nem eu sabia que eu estava na lista, gente. Como assim? Foi o seguinte. Lá, eu não sei aqui na região de vocês como que acontece isso, mas lá fazem uma votação entre os americanos. Eu acho que acontece pela internet. A cliente me mandou mensagem e falou assim, Carita, o seu nome está entre os 5 de melhor companhia de Nashville. E ela me mandou um print. Eu falei assim, cara, tá, por que o meu nome está lá? Como assim, né? Tanta companhia de limpeza, meu nome foi parar lá, né? E eu fui, entre os 5, eu fui nomeada. E eu ganhei o prêmio. Eu levei o prêmio em 2022, né, em dezembro. Você pode... Esse. Só que aí, isso, no meu prêmio foi dia 9. Dia 13 de dezembro, eu limpei casa, cheguei em casa exausta, porque quando eu saía para limpar a casa, eu não gostava de limpar a casa, assim, 2, 3 casas, gente. Eu era apaixonada nos meus clientes, como eu sou até hoje, mas hoje eu não vou. Visito alguns, mas eu limpava até 6 casas no dia. 7. Se tivesse Airbnb, eu já fiquei até 1h da manhã limpando. Eu vivia louca, no automático, assim, ó. Acordava cedo, não via as minhas filhas, porque elas estavam dormindo, elas mesmas arrumavam o café da manhã, elas mesmas iam para a escola, chegava, elas mesmas davam conta de tudo, e eu trabalhando. Ligada, assim, ó, 24 horas. E quando eu não estava trabalhando, limpando casa, eu estava trabalhando no schedule. No dia 13, eu tinha limpado casa, cheguei morta de cansada, como todo mundo sabe aqui, dia estressante. E por volta de 9h36 da noite, eu recebi uma chamada da minha cunhada, e ela falou que era para mim ir na casa dela, que tinha acontecido um acidente com o meu irmão. E ela, com 2 crianças pequenas, ela retirou as crianças pequenas da casa, para não ver o que tinha acontecido. Eu e o meu esposo chegou lá, e eu encontrei essa figura linda aí, caída no chão. Resultado de depressão, bebida, brigas, tudo que ele vivia aqui nos Estados Unidos. Essa vida louca que a gente vive. Essa vida assim, amanhã eu te ligo e nunca te ligo, amanhã eu vou mandar uma mensagem e nunca mando, fulano está ligando, agora eu te atendo. E isso foi gerando muita depressão nele, que levou ao ponto aonde ele próprio tirou a vida dele na casa dele. Isso que aconteceu com ele me trouxe uma virada de chave tão grande, mas tão grande, que vocês não têm noção. Foi a mesma coisa de tirar uma venda dos meus olhos. Por quê? Por muitas vezes, eu deixei de ir numa reunião da escola das minhas filhas, por não ter tempo, por estar trabalhando 24 horas ligada no 12. Por muitas vezes, eu deixei de participar de comemorações em família, por estar trabalhando. Finais de semana, igreja, marido, filho, primos, família, por conta dessa vida louca daqui. Foi quando eu tive um despertar e falei assim, chega. A partir de hoje,
a partir de hoje eu vou cuidar da minha vida, da minha família, em primeiro lugar. Eu não vou ficar mais nessa correria. Deus não me trouxe aqui em vão. Ele não me trouxe aqui para me viver 24 horas correndo atrás de dinheiro. Esse não foi o meu propósito de vir aqui. Então, pode passar o próximo. Foi aonde eu percebi que eu estava 24 horas no automático. Não tinha tempo, né? Pode passar o próximo, por favor. Quando tudo aconteceu em dezembro, com 6 times trabalhando para mim, eu ainda ia trabalhar. Não eram os clientes que eram pegados a mim, era eu que era pegada a eles. Ninguém servia para limpar igual eu. Se eu mandar as meninas, elas não vão fazer como eu. Ai, porque o cliente vai reclamar. Porque o que eu vou dizer para o cliente quando ele chegar lá na casa e não me ver? Era eu, não era o cliente. Não interessa se o cliente te vê como uma empresa, pode ir a Maria, a Rosinha, a Joaninha, quem for, é uma empresa. Não é você. Eu, com 6 times, eu ainda ia limpar a casa com as meninas. Precisava? E o que eu ia fazer lá? Apegada aos meus clientes. Apegada. Então, com tudo que aconteceu com meu irmão, eu tomei uma decisão. Eu falei assim, a partir de hoje, eu não limpo mais casa. A partir de hoje, as meninas sabem, elas vão fazer, e daqui da minha casa eu vou administrar o meu business, perto da minha família, perto das minhas filhas, perto das pessoas que eu amo, viajo para onde eu quero, faço o que eu quero, mas eu não vou limpar nenhuma casa mais. Se precisar, eu vou, mas eu, Carta, estou saindo daqui com o carro para fazer uma rota de limpar 5, 6 casas no dia? Não mais. Então, foi assim, um despertar. E por muitas vezes eu perguntava a Deus, qual era o meu propósito de estar aqui e vivendo o que eu vivia? O que era? Algo queimava dentro de mim. Eu sabia que eu poderia ajudar muitas pessoas, mas como que eu ia ajudar tantas pessoas se eu não tivesse uma trajetória? Se eu não tivesse passado por tudo que eu passei? Não teria como. Hoje, eu tenho momentos de qualidade com as minhas filhas. O ano passado, esse ano, fiz várias viagens, conheci pessoas maravilhosas. Pude conhecer a Cida, pude conhecer várias pessoas aqui. Fiz vários treinamentos de inteligência emocional, fiz coaching. Estudei bastante, me dediquei à minha família, e tudo viajando para a Flórida, para cá, para Nova York, e o meu business lá. As meninas trabalhando e correndo como se nada tivesse acontecido. Pode passar o próximo, por favor? Hoje, o meu propósito é ajudar. É ajudar as pessoas. Quando eu procurei por ajuda, lá no Tennessee, lá tem muito pouco brasileiro, e os poucos que tem não ajudam. Eu não sei se aqui é assim, gente. Eu não sei se aqui é assim, mas o pouco que tem não ajuda. Eu não sei, eu falo para as minhas meninas assim, as meninas que fazem mentoria para mim. Eu não sei qual a dificuldade que tem de um ajudar o outro, sabendo que quem limpa a casa, ninguém vai dar conta de limpar as casas tudo que tem, gente. Não tem, assim. Então, hoje, eu ajudo essas mulheres de vários estados, homens também, porque tem homem na faxina também. Aí, eu ajudo com a consultoria. E na consultoria, eu te ajudo com direcionamento, te ajudo se você está com dificuldade em delegar, se você está com dificuldade no administrativo, no financeiro. Carta, eu não sei liderar, eu não sei como fazer para... Eu tenho as meninas, mas eu não sei como soltar essas meninas. Eu vou te ajudar com isso, porque eu passei por esse processo. E eu sei que não é fácil ter esse desapego. Te ajudo com todo o direcionamento e dificuldade que você tem. Se você chegar em mim e falar assim, Carta, eu estou passando por isso, isso, isso. É lógico, eu vou te dar aquilo que eu sei.
Porque para mim chegar aqui, eu passei por algum caminho e não foi fácil. Então, eu tenho a minha consultoria personalizada. Pode passar o próximo, por favor? É onde eu faço a análise da empresa durante a consultoria. E você tem todo o direcionamento com a sua empresa. A gente senta e vai ver o que está passando na sua empresa e eu te auxilio com isso, na captação de cliente, ferramentas de marketing. Como que eu gerencio as minhas casas? Muitas pessoas fazem essa pergunta. Vocês usam algum aplicativo para gerenciar ou somente o papelzinho? Qual aplicativo? Isso aí. É o mesmo que eu uso. É o mesmo que eu uso, porque da onde você estiver, você consegue gerenciar tudo e ver tudo e estar por dentro de tudo. Pode passar o próximo, por favor? E eu tenho a mentoria. Eu acredito que aqui hoje, quem ficar até o final, pegou um ticket, que vai ter o sorteio para 5 consultorias e 5 vagas para mentoria. A mentoria ela é para quem deseja atrair mais clientes, ser vista como autoridade no mercado, quem quer aprender a precificar e dar o valor do seu próprio negócio. Gente, outra coisa também, aprender a subir o preço todo ano, né? Porque ninguém trabalha com o mesmo valor, tudo sobe, né? Eu converso com algumas mulheres, elas falam assim, Carita, mas e se eu perder a cliente? Gente, se você é uma empresa, você não vai perder o cliente, tudo sobe. Ninguém fica lá o mesmo preço toda a vida. Quem está pronta para aumentar o faturamento, ter uma empresa reconhecida com autoridade no mercado, para quem quer aprender a vender mais do que tempo e serviço, para quem deseja aprender a triplicar o seu faturamento de forma sustentável e ter uma comunicação de pessoa com o mesmo objetivo e se apoiam juntas. Para isso é a mentoria. Isso é muito importante. Você ter troca com pessoas. Você não pode ter medo de ensinar. Eu aprendi uma grande lição com tudo isso. Quanto mais eu crescia, mais eu contribuía. Quanto mais eu crescia, mais eu contribuía. E assim eu pego para mim. Quanto mais eu cresço, mais eu contribuo. Eu tenho um grupo no WhatsApp, onde, para quem quer participar, depois me passa o telefone que eu coloco vocês lá, para pessoas que precisam de ajuda, porque muitas pessoas estão aqui, elas não sabem o que é um contrato com o cliente, não sabem o que é um contrato com o funcionário, não sabem se posicionar como empresa e falar, sim, sim, não, não. Eu tenho horário, tem pessoas que eu atendo e falo assim, cara, que meu cliente me mandou mensagem meia-noite. Tá, e você, como empresa, é obrigada a responder ele meia-noite? De jeito nenhum, eu tenho horário, eu faço o meu horário. E também não é porque hoje eu trabalho no administrativo que eu vivo uma vida louca, não. Eu acordo de manhã, sento no computador, faço o que eu tenho que fazer até uma certa hora, passou daí, eu vou fazer outras coisas. Hoje eu sei o meu tempo, hoje eu sei o que eu posso dedicar à minha empresa. Pode passar o próximo, eu acho que é isso. Pare de ser refém do seu próprio negócio e comece a viver uma vida de liberdade e prosperidade. Gente, esses dias eu subi uma foto no meu Instagram e eu coloquei lá assim, antes eu não podia viajar, eu não podia ter tempo de qualidade com a minha família por causa do meu trabalho. Hoje eu posso tudo devido ao meu trabalho. Então depende tudo do momento, a hora e onde você está. Aonde você está. E eu acredito que vocês estão no lugar certo. Vocês já se trocaram telefone, já se trocaram contato aqui, nomes. Num dos meus treinamentos que eu fiz, eu conheci pessoas que me levou a lugares muito altos. Isso é muito importante. Me levou em lugares que eu jamais pensei que eu poderia pisar. Jamais poderia estar do lado das pessoas. Isso é muito importante. E vocês estão no lugar certo, com pessoas certas e na hora certa. E o que precisarem de mim, eu estou à disposição, aberta para ensinar, para conversar. E vocês estão sozinhos, não, gente. Tem muita gente aqui para poder ajudar. Pode passar o próximo? Pode o próximo, por favor?
Ajudo. Para quem está preparado para mudar de nível, sair do operacional e ir para o administrativo, estou aqui para ajudar. Pode passar o próximo, por favor? Aqui é o QR Code da mentoria, o meu Instagram e o Instagram da empresa. Lá no meu Instagram eu dou várias dicas de funcionários, funcionário do mês, que eu faço todo mês, review com os clientes. Todo o processo está no meu Instagram, no pessoal, no Carta Caroline, da minha empresa. Como eu faço? Com as delegações de funções, com captação de cliente, com contrato. E no Caritas Cleaning está tudo da empresa. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez e até a próxima.